Sobre o sistema esquelético, ou seja, vamos falar dos ossos. Os nossos ossos, que são partes vivas do nosso corpo, são estruturas rígidas que dão sustentação para o nosso corpo. São feitos prioritariamente de cálcio e de colágeno, né? Então você pode verificar isso fazendo um experimento muito simples na sua casa. Você pega um pequeno ossinho de galinha, caso você coma galinhas, pegue um pequeno ossinho de galinha e coloque num copo de vinagre. O vinagre vai descalcificar esse osso e ele vai ficar mole, flexível. Você vai verificar que o que sobrou ali é o colágeno, por isso a flexibilidade do osso. E a função do colágeno é justamente essa, dar flexibilidade para os nossos ossos, senão a gente quebraria muito mais fácil. O outro teste a se fazer é você pegar um outro osso similar de galinha e passar no fogo. Então você dá uma queimada nele, uma chamuscada nele ali no fogo, e ele vai queimar o colágeno. Você vai perceber que o osso vai ficar esfarelando, vai ficar muito quebradiço, porque sobra ali apenas os compostos de cálcio e de outros minerais. Então a gente tem esses dois compostos prioritários formando os ossos. Logicamente são milhares de compostos que formam os ossos. Muito bem. É interessante dos ossos a gente lembrar também que no encontro de dois ossos, principalmente ossos longos, a gente tem uma articulação. E nessa articulação a gente tem uma cartilagem que envolve essa articulação, que evita o contato direto entre os ossos, que causa muita dor se isso acontecer. Pessoas que sofrem de artrose, as dores são em função de não ter mais a cartilagem protetora e os ossos se atritarem um contra o outro diretamente. Muito bem. Em algumas articulações, como por exemplo nos dedos, nos joelhos, cotovelo, a gente tem um líquido lubrificante, que é o líquido sinovial. Ele está ali lubrificando essa articulação também para evitar maiores problemas. Quem tem problema, por exemplo, de acúmulo de ácido úrico no líquido sinovial vai acabar tendo a gota ou reumatismo gotoso, e a gente vai falar sobre isso também. No sistema esquelético, o primeiro problema que a gente vai tratar, que a gente vai conversar, é a tendinite. A tendinite é muito comum para muita gente tem tendinite. E a tendinite é uma inflamação dos tendões, que são ligações entre os ossos. Então, se o meu braço se retrai e se distende, é porque existe um tendão aqui que puxa ele, certo? E que devolve. Quando ele se flexiona, o meu braço abre. Quando ele se enrijece, o meu braço retorna. Logicamente que isso também está ligado com os músculos e tudo mais, mas o tendão é como se fosse uma corda guia que puxa. E quando ele se inflama, a gente tem o estado da tendinite. E originariamente, né, assim, prioritariamente, esse problema se dá pelo esforço com o tendão, o excesso de esforço ou movimentos que exigem demais ou que são anti-anatômicos podem causar o problema das tendinites. A primeira erva é a erva baleeira. A erva baleeira é um anti-inflamatório fantástico e tanto compressas como chás da erva baleeira, você pode fazer pomada da erva baleeira, óleo medicinal, vai ser fantástica a atividade dela. Eu recomendo sempre, muscular, articular, dores de tendinite, de todas as que você possa imaginar, baleeira é muito eficiente. Em associação com a baleeira, a canela de velho. A canela de velho, que é muito reputada para artrose e tal, é preciso tomar cuidado, assim, as pessoas começam a extrapolar o limite das coisas, né? Se você olhar os sites na internet que vendem canela de velho, as pessoas prometem a cura definitiva da artrose, por exemplo. E aí eu vou dizer para vocês que não existe a cura definitiva da artrose com canela de velho. Essa planta é anti-inflamatória e analgésica. Ela retira as dores e as inflamações das articulações, mas ela não vai recuperar as cartilagens. E sem as cartilagens, a pessoa terá sempre artrose, ela sempre terá artrose. Então não vamos vender essa ideia para as pessoas, nem vamos cair nesse conto de que a canela de velho pode recuperar definitivamente um estado de artrose. Ela vai sim ter um efeito muito benigno, no caso, por exemplo, das tendinites, vai aliviar as inflamações, vai aliviar as dores da tendinite, em associação com a baleeira vai ser fantástico, mas ela não pode curar artrose, certo? Então depois a gente vai falar sobre plantas para artrose. A canela de velho faz parte desse grupo de plantas, mas não vamos cair nesse conto, certo? Mas para a tendinite sim, como compressa, pomada, óleo e como chá também, é muito eficiente o uso da canela de velho. O açafrão é outra planta reconhecidamente, cientificamente comprovado, que tem uma ação anti-inflamatória nos casos de inflamações crônicas, como é o caso da tendinite.
Então tomar o chá de açafrão, se você tem uma tendinite que é crônica, né? Não é porque você teve uma lesão, um impacto, ou você fez um exercício agora e você está com uma dor no tendão, ela é aguda. Se você tem uma tendinite que durante todo o tempo você sente a inflamação no seu tendão, então vale a pena usar o açafrão preventivamente, né? Então você vai tomar todos os dias o açafrão e com certeza vai ter um resultado muito eficiente em combater essas inflamações. Para uso tópico, também na forma de compressa ou na forma de... Aí você vai ver a forma como você prefere utilizar. Eu sempre recomendo o uso das pomadas, eu acho fantástico, muito fácil o uso das pomadas para as pessoas. Você pode usar a arnica e você pode usar a vassourinha ou arrozinho do campo. Tanto a arnica tem propriedades que são anti-inflamatórias também, tanto para a musculatura, como para as articulações, como para os tendões, como a vassourinha do campo nas suas raízes, que são canforadas também. Então você pode fazer uma pomada com essas duas plantas e vai ser excelente. Cuidado, não pode ser feito uso interno dessas plantas, principalmente a arnica. A arnica ela pode atacar os rins e pode atacar o fígado. Então não é recomendado o uso da arnica interno, somente externo. A vassourinha do campo, a vassourinha ou o arrozinho do campo, também as raízes dela não devem ser feito uso interno. Ainda outra planta que tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa e ainda tem outros usos incríveis na nossa saúde é o crajiru ou pariri. Tem sido reputado inclusive para o tratamento das leucemias. O crajiru então pode ser uma planta muito eficiente como anti-inflamatória, tem uma ação anti-inflamatória excelente, seja para uso externo ou seja para tomar como chá também. O mulungu é uma planta, a gente vai usar a casca do tronco do mulungu também, é uma planta que além de ser relaxante muscular, ela também é analgésica. Então ela baixa um pouco a pressão arterial, ela é relaxante, facilita o sono, mas ela também é relaxante muscular. Então no caso, por exemplo, das tendinites por excesso de esforço, pode ser excelente o uso do chá do mulungu, porque vai relaxar aquela região também e vai facilitar para desinflamar o tendão. Outra planta é o lírio do brejo, que é uma planta invasora, nasce em regiões brejosas, alagadas, é muito comum em todo o Brasil. Você pode usar as flores do lírio do brejo. Elas têm uma ação anti-inflamatória muito parecida com a do diclofenaco. Então se você está pensando em tomar diclofenaco ou tomar um Dorflex para resolver o problema da sua tendinite, usar o mulungu no lugar do Dorflex e usar o lírio do brejo no lugar do diclofenaco vai ser excelente para você tratar esse problema sem os efeitos colaterais, sem atacar o estômago, sem atacar o fígado, sem atacar os rins, sem efeitos colaterais. Agora vamos falar sobre um outro problema muito comum no sistema esquelético, que é a gota, o reumatismo gotoso, que é resultado do acúmulo de ácido úrico no líquido sinovial das articulações, que causa uma inflamação. Isso está muito ligado com a alimentação das pessoas, consumo de álcool, de gordura animal, produtos industrializados e problemas do rim também, de excreção desses cristais de urato, desse ácido úrico, que se torna cristais de urato, que são inflamatórios. Entre as plantas que eliminam ácido úrico, talvez a mais eficiente que eu conheça seja o cordão de frade. O cordão de frade é usado há muito tempo popularmente como um eliminador de ácido úrico, e realmente é comprovado a ação dele com essa função. Então vale muito a pena, no caso de reumatismo gotoso, no caso de gota, é importante usar o cordão de frade. O chapéu de couro é outra planta muito eficiente na eliminação de ácido úrico. Vale muito a pena usar o chapéu de couro também, principalmente em associação com o nosso cordão de frade. Essas duas plantas juntas podem ter um efeito maravilhoso sobre a gota. Ainda a quebra-pedra, que é uma planta que trabalha muito o sistema excretor e que vai facilitar a excreção do ácido úrico, vai facilitar a diurese e com isso vai reduzir a possibilidade, a probabilidade ou a intensidade dos problemas da gota. Nesse caso você tem três plantas muito úteis, o chapéu de couro, o cordão de frade e a quebra-pedra. Com o uso dessas três plantas juntas, você tem resultados maravilhosos eliminando ácido úrico. Três plantas diuréticas que são muito eficientes e podem ser utilizadas não somente no caso da gota, mas em muitos casos, mas que nesse caso podem ajudar muito, são a cana do brejo, ou cana de macaco. A cana do brejo tem uma atividade diurética muito interessante, ajuda muito na eliminação de ácido úrico também. O crajiru, a gente já falou dele como anti-inflamatório, e além dele trabalhar a inflamação
da gota, né, inflamação causada pela gota, então ele vai ser muito eficiente em aliviar as dores dessa inflamação. Ele também é um diurético muito forte, ele é capaz de aumentar muitas vezes a diurese num pequeno espaço de tempo. Então, no prazo de poucas horas, os rins já estão funcionando muito melhor com o uso do crajiru, também chamado de pariri. E por fim, o dente de leão. O uso do dente de leão é capaz também de aumentar no prazo de poucas horas a diurese muitas vezes. Então, para a eliminação não somente de ácido úrico, mas para uma depuração do sangue, para uma limpeza do organismo, dente de leão é muito eficiente. Se a pessoa precisa eliminar o ácido úrico, é interessante então fazer a associação das plantas que eliminam ácido úrico com as plantas diuréticas. Por fim, uma planta analgésica que vai ajudar muito a aliviar as dores também, porque é anti-inflamatória também, é a canela de velho. A canela de velho pode ser muito eficiente também no estado de gota, em associação com as outras plantas, tanto pela sua ação anti-inflamatória para as articulações, para os ossos, quanto pela sua ação analgésica. Agora nós vamos falar genericamente de um conjunto de problemas que o tratamento é muito parecido, então eu não vou ficar repetindo as plantas para vocês, porque fica só enchendo linguiça para vocês. Então vamos juntar esses problemas num capítulo só, porque as plantas que tratam tanto um quanto o outro são os mesmos, certo? São as mesmas plantas. Então nós vamos falar agora de artrite, que é a inflamação das articulações, principalmente das pequenas articulações, como na mão, no pé, mas também podem atingir outras áreas maiores do corpo. A artrite reumatoide, que é um processo de artrite, de inflamação das articulações, mas que está ligado também com processos autoimunes. Então, o sistema imunológico agindo contra a própria pessoa pode causar desgaste ósseo e até deformação óssea. Então, as pessoas costumam ficar com os dedos tortos, tanto na mão quanto nos pés, e é muito mais grave do que uma artrite comum, artrite reumatoide. E vamos falar da artrose, que a gente já explicou o que é o desgaste da cartilagem que faz a proteção das articulações. E vamos falar das dores de coluna, né, como chamadas também de lombalgias, né, que são as dores por conta de má posição, por conta de problemas nas vértebras e coisa e tal. Escoliose, lordose, cifose, são todos problemas de coluna, mas a gente vai poder usar as mesmas plantas para cada um desses casos. Inicialmente eu vou falar para vocês 3 plantas que eu utilizo para todos esses problemas e que sempre tenho excelentes resultados e eu aconselho que vocês utilizem. A primeira é a canela de velho. É muito eficiente o trabalho da canela de velho sobre todos esses problemas. Seja artrite, seja artrose. Eu tenho tratado pessoas com artrose e com artrite reumatoide com excelentes resultados e com dores na coluna também. Além da canela de velho, a erva baleeira. Em associação com a canela de velho, a erva baleeira tem um efeito maravilhoso em todos esses casos. E junto com essas duas plantas, a erva de São João. Não o hipérico, a erva de São João inglesa, não é essa. É a erva de São João que nasce no mato mesmo, aqui no Brasil. Qualquer cantinho de rua nasce erva de São João. A caatinga de bode, também chamada de mentrasto. E ela é muito eficiente para dores das articulações. Ela já foi testada para artrose. E no tratamento com pelo menos 60 dias de uso, ela aliviou significativamente as dores articulares. E o interessante é que quando as pessoas param de usar a erva de São João, os efeitos ainda persistem no tratamento das articulações. Então, para casos de artrose, de artrite, artrite reumatoide, essas 3 plantas juntas têm um efeito fantástico. Erva baleeira, canela de velho e erva de São João. O açafrão é uma planta também anti-inflamatória, muito utilizada para dores reumáticas, para dores articulares, para dores nas articulações de modo geral, coluna e tudo mais, artrites também. Ela controla muito as artrites por conta dessa ação anti-inflamatória dela. Então vale muito a pena fazer o uso, principalmente pessoas que têm esses problemas, normalmente são crônicos, vale a pena a pessoa usar constantemente o chá de açafrão, incluir nas preparações açafrão, é muito legal. É difícil fazer pomada de açafrão, o óleo de açafrão, porque por conta dos pigmentos dele, ele acaba manchando a pele, então a pessoa fica amarelada quando está usando o açafrão. Então a gente faz mais o uso interno dele mesmo, como tintura ou como chá, é bem eficiente. A ação do açafrão ela foi comparada da fenilbutazona, que é um anti-inflamatório muito eficiente também, comercial, utilizado. E em comparação com a fenilbutazona, o açafrão teve resultados muito parecidos, então vale muito a pena usar o açafrão. A flor do lírio do brejo, que tem uma ação muito parecida com a do diclofenaco, também é muito eficiente em aliviar as inflamações, aliviar as dores e pode fazer parte de várias preparações para todos esses problemas.
A raiz da amora também, como anti-inflamatório, teve uma ação muito parecida com a da betametasona, que também é um anti-inflamatório muito conhecido comercialmente. A raiz da amora, então, vale muito a pena também utilizar para todos esses problemas de coluna, de articulações, por conta dessa ação anti-inflamatória. Uma outra planta muito simples e muito fácil de encontrar em todo o Brasil é a tiririca. E as batatinhas da tiririca, né, os tubérculos da tiririca, tem uma ação anti-inflamatória muito interessante. Logicamente você precisa de bastante tiririca para poder fazer o medicamento e dá um pouco de trabalho você ter que ir lá e arrancar as raízes da tiririca. Se é possível, é muito eficiente. Ela tem uma ação muito similar à da cortisona. Então, no caso, por exemplo, até de doenças autoimunes que causam, como o caso da artrite reumatoide, que precisa usar cortisona muitas vezes, a raiz da tiririca pode fazer esse trabalho com muita eficiência. O cardo mariano é outra planta que tem ação anti-inflamatória, muito interessante para os casos de artrites, de reumatismo e de artrite reumatoide, chegando a ter 70% de inibição das inflamações. Então vale muito a pena usar cardo mariano também, pode ser uma das opções entre essas para tratar esse tipo de problema. E por fim o inhame. O uso do inhame frequente pode reduzir muito as inflamações, inclusive as inflamações articulares, como artrite, artrose, reduzir a dor, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é um pequeno conjunto de plantas. Logicamente existem outras plantas que podem tratar esses problemas também. Como eu já disse várias vezes, você pode usar o seu conhecimento em seu benefício também, no benefício desse trabalho. Você pode usar o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu com a sua família, com a sua mãe, com a sua avó, vale muito a pena utilizar também. O que eu estou passando para vocês são as plantas que eu usaria nesses casos, porque são plantas muito eficientes e vale muito a pena usar. Falando agora sobre osteoporose. E osteoporose é a degradação dos ossos por perda mineral. Então, está muito mais associado com as mulheres do que com os homens o problema da osteoporose. E também está ligado com a progressão da idade. Existem pessoas mais jovens com osteoporose, existem homens com osteoporose, perfeitamente possível que isso aconteça. Mas é mais frequente, é mais comum em mulheres no final do seu período fértil, né, no final da sua vida reprodutiva. Então, quando entra na menopausa, por conta da perda hormonal, as mulheres acabam tendo também perda de calcificação dos ossos, o que leva à osteoporose. Os ossos vão ficando mais porosos, mais frágeis, o que facilita muito as fraturas, e isso é um problema talvez cada vez mais recorrente. Então a gente precisa pensar na osteoporose como um problema que não envolve somente o consumo de cálcio. As pessoas falam, consuma cálcio. Não, mas a gente precisa pensar em como fixar esse cálcio e em como melhorar a condição desses ossos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a vitamina D. A vitamina D está diretamente relacionada com a saúde dos ossos. Pessoas que têm raquitismo, por exemplo, é a falta de vitamina D. Então a pessoa começa a ter uma fragilidade dos ossos e os ossos começam a ficar deformados. Isso é raquitismo. Então a vitamina D, a gente precisa sustentar a vitamina D no nosso organismo. O nosso organismo não produz vitamina D. E na natureza também a gente não encontra vitamina D. Como é que a gente faz para ter vitamina D? O nosso organismo produz uma segunda substância chamada provitamina D. Ela não é a vitamina D, mas ela pode ser a vitamina D. E como é que ela passa a ser vitamina D? Com a ação dos raios ultravioleta. Então a única alternativa para a gente produzir vitamina D em quantidade adequada é tomar sol. Estando em contato, estando tomando sol, né, os raios ultravioleta tocando a nossa pele, a provitamina D que está na região periférica começa a ser transformada por ação da radiação, começa a ser transformada em vitamina D, assimilável pelo nosso organismo. E isso melhora muito a condição dos nossos ossos. Por isso idosos que ficam dentro de casa o dia inteiro, ou porque são acamados, ou porque têm dificuldade de locomoção, normalmente vão ter problema de osteoporose. O ideal é que eles façam banhos de sol, pelo menos meia hora de sol por dia, para garantir a produção de vitamina D. Se você não consegue produzir vitamina D ou tem uma deficiência congênita de vitamina D, a alternativa é tomar complexo vitamínico que tenha vitamina D, é uma vitamina D sintética produzida, mas que supre as necessidades de vitamina D. Mas nosso corpo, de maneira geral, se você é uma pessoa saudável e normal, seu corpo é perfeitamente capaz de produzir muita vitamina D, basta você se expor ao sol um pouco mais. Outra substância muito importante para a saúde dos nossos ossos é o ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura muito benéfica para o nosso sistema cardiovascular e para a construção dos ossos. A gente encontra o ômega 3 principalmente no óleo de peixe.
peixes migratórios como a sardinha, como o salmão, como peixes de carne escura, tem maior concentração de ômega 3 e ele é muito benéfico para o organismo. Se você não come peixe, você pode consumir cápsulas de ômega 3, mas vou te dizer, todo o ômega 3 que a gente consome vem do óleo de peixe também. Então, é uma alternativa. Existem plantas que têm ômega 3 também, como por exemplo a beldroega. A beldroega é uma planta que tem ômega 3 na construção dela e dá para, consumindo beldroega, consumir ômega 3. Isso vai ser muito legal. Logicamente é um tratamento que você faz com a sua alimentação. Você vai consumindo a beldroega como uma verdura não convencional, você vai consumindo a beldroega e vai adquirindo ômega 3. Castanhas, nozes também tem uma concentração de ômega 3 de origem vegetal também e também é uma opção muito interessante para quem tem osteoporose ou algum tipo de fragilidade óssea. A soja com as suas isoflavonas também é muito interessante o uso da soja para a saúde dos ossos, para a saúde da mulher de modo geral, para a menopausa, para problemas de todo tipo. As isoflavonas de soja são muito interessantes. Tecnicamente, uma mulher, para manter a sua saúde, a sua vitalidade, com o consumo de soja, deveria consumir pelo menos 25 gramas de soja por dia, então mais ou menos uma xícara de soja todos os dias. Isso seria muito interessante. Se não é possível consumir a soja como cereal, como parte da alimentação, pode-se comprar a isoflavona de soja já processada em cápsulas também, e é uma alternativa. Falando sobre a demanda de cálcio no organismo, uma das alternativas é consumir laticínios. Lembrando que os queijos, os iogurtes, a coalhada e tudo mais tem muito mais possibilidade, tem um cálcio muito mais assimilável pelo nosso organismo do que o leite. O leite líquido que a gente compra tem o cálcio que ele dispõe está em menor concentração e é menos assimilável pelo nosso organismo. Então os laticínios sim trazem bastante cálcio, mas propriamente o leite já não é tão efetivo assim a assimilação de cálcio, tá? Então vale a pena consumir os laticínios. Bom, mas existem plantas com alta concentração de cálcio que vale muito a pena consumir, como por exemplo as crucíferas, como a couve, como o brócolis, como o espinafre. São plantas que têm altíssima concentração de cálcio assimilável pelo organismo, então vale a pena consumir frequentemente esse tipo de verdura, que são as crucíferas. Outra planta que tem alta concentração de cálcio e tem 10 vezes mais cálcio do que o espinafre, por exemplo, é a moringa. Se você puder consumir a moringa como complemento nutricional, você vai estar consumindo uma quantidade fantástica de cálcio, além de todas as outras propriedades medicinais que a moringa traz. Isso no caso das folhas da moringa. Outra coisa extremamente importante para a saúde dos ossos não é só o cálcio, mas todos os outros minerais, como por exemplo o magnésio, o manganês, o zinco, o selênio. São todos minerais importantíssimos para a saúde dos ossos e para a saúde da mulher de modo geral. E você vai encontrar esses minerais em grande quantidade, você encontra, por exemplo, na beterraba. A beterraba tem altíssima concentração de muitos micronutrientes, minerais de vital importância para a saúde dos ossos. Então consumir beterraba é extremamente importante. O suco da beterraba, a beterraba cozida, a beterraba crua, o que for possível fazer com a beterraba. Outra opção é o ora pronobis. O ora pronobis, que a gente já falou sobre uma verdura não convencional, também é riquíssimo em vários minerais que fazem parte da saúde dos ossos. Vale a pena consumir ora pronobis também. Além disso, a casca da banana. A casca da banana madura, você comeu a banana, a casca dela pode ser processada de diversas maneiras, de maneira alimentar, e ela é riquíssima também além de triptofano, além de muitas substâncias favoráveis para o nosso organismo, ainda muitos minerais que podem ajudar na saúde dos ossos. São ricos, essas plantas que eu estou falando são ricas em minerais. E por fim as castanhas também. As nozes, castanhas, amêndoas têm uma concentração de minerais fantástica e auxilia muito, além dos óleos serem muito saudáveis das castanhas, além da presença de ômega, além de tudo que é positivo nas castanhas, ela ainda tem uma grande carga de minerais que vai ajudar a reverter ou a evitar os processos de osteoporose. Como a gente falou que um dos fatores de risco para a osteoporose é a questão da menopausa, ou seja, a redução da produção de hormônios pelas mulheres, vamos falar de um conjunto de plantas também que auxilia na menopausa, ou seja, que estimula a produção hormonal. Uma delas é a amora. A amora possui fitoestrógenos, que são substâncias vegetais, mas que têm uma similaridade muito grande com o estrogênio feminino, que é um hormônio sexual feminino. Então ele faz
ele cumpre uma parte do papel do estrogênio no organismo. A outra é as flores do coqueiro. As flores do coqueiro, esse coco normal verde que a gente toma água, as flores dela têm a capacidade de produzir progesterona, estimula a produção de progesterona no organismo feminino também. Então, no caso da menopausa, flor de coqueiro com folha de amora é excelente. E outra planta é a salsinha, essa salsa normal de cozinha, ela tem uma ação também de estimular a produção hormonal geral nas mulheres, principalmente no período de menopausa. Fazendo uso dessas plantas, com certeza dá para reverter ou para contornar o problema da osteoporose. Por fim, vamos falar das fraturas ósseas. Logicamente que se uma pessoa quebra um osso, vai ter que engessar, e aí é difícil a gente fazer aplicações tópicas. A gente pode fazer aplicações orais, né, por via oral, de algumas substâncias que podem auxiliar no tratamento. Mas a maioria delas envolve o uso tópico da planta. Muito bem, a primeira é o mastruz. Que é muito utilizado na zona rural, principalmente quando animais se fraturam, é muito utilizado. Tem até histórias de galinhas que quebraram o osso fêmur e foi dado para elas mastruz na alimentação. E quando essas galinhas foram sacrificadas para alimentação ou por qualquer motivo, encontrou-se no osso fraturado uma marca esverdeada na cicatriz, que indicava o uso do mastruz. Mas o mastruz também contamina com o sabor dele a carne do animal, então para consumo a carne do animal acaba ficando condenada, mas a gente consegue ajudar o animal nessa fratura. E pra gente também, essa planta também é chamada de cola-osso no Nordeste, por conta da ação dela em reverter fraturas. No caso de trincamentos, que não precisou engessar, no casos mais leves, dá para fazer compressas e aplicações tópicas. Outra planta é a raiz do confrei. A raiz do confrei é muito utilizada para fraturas, também pode ser usada de maneira tópica. De maneira oral, você pode utilizar somente a formulação homeopática dela. Você vai comprar o Symphytum officinale, que é o nome científico dela, em glóbulos, e vai tomar os glóbulos. E aí tem pesquisas que demonstram que as fraturas se calcificam muito mais rápido com o uso homeopático do confrei. Por fim, o carapiá. O carapiá é uma planta não muito comum, ela dá mais na região de floresta. Na Mata Atlântica tem muito carapiá, mas você tem que buscar o carapiá na mata. E ele tem uma ação, comprovadamente, ele tem uma ação, todas as partes dele, em auxiliar a regeneração de ossos, mas tem que ser feito o uso tópico também. Então, no caso de pessoas que estão engessadas, não dá para usar somente os glóbulos de confrei. A pessoa está engessada, glóbulos homeopáticos de confrei. Se a pessoa está com um trincamento e não está engessada, aí você pode usar tanto o confrei, como o carapiá, como o mastruz de forma tópica, sem problema nenhum. É isso aí, pessoal. Esses foram os dois temas de hoje. Falamos sobre o sistema respiratório, falamos sobre o sistema esquelético, a sustentação do nosso corpo. Esses são os problemas mais comuns que provavelmente vocês vão enfrentar, talvez surjam outros problemas. O grupo do Face está aberto para a gente trocar ideias. Se aparecer alguma necessidade, alguma novidade, posta lá que a gente vai conversando. Eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. E não deixe de usar o seu conhecimento também, as plantas que você conhece, os tratamentos alternativos que você conhece, que podem ajudar muito. Nos vemos na próxima aula com mais 2 sistemas para serem trabalhados.